e ações específicas. Mas também nós temos que ter cuidado, né, para que, né, a gente não fique engessado, né? Política e procedimento para tudo também atrapalha, não é isso? Excesso de controle atrapalha, né? Quando nós temos excesso de controle, acaba que o objetivo vira o controle. E aí a gente perde, né, o norte, nós perdemos a orientação dos objetivos, não é isso? A gente precisa também ter um pouco de atenção em relação a isso. Mas vamos lá. Bom, aqui nós temos um quadro, né, que representa essencialmente, né, procedimentos e atividades que derivam de políticas de recursos humanos. E mais especificamente, nesse primeiro quadro, né, sobre a provisão de recursos humanos. Vamos dar uma olhadinha? Então, olha lá, pessoal. Provisão de recursos humanos. Pesquisa de mercado de recursos humanos. Olha lá. Pesquisa e análise do mercado de recursos humanos, onde recrutar, ou seja, as fontes, né, de capital intelectual, as fontes de talento, as fontes de pessoas. Dentro ainda da área de provisão, recrutamento. Como recrutar? Técnicas de recrutamento. Prioridades, né, do recrutamento interno. Tudo isso pode ser estabelecido através de políticas e, obviamente, desdobrado em procedimentos. Seleção, critérios de seleção e padrões de qualidade. Grau de descentralização das decisões acerca, né, da seleção de pessoal. Olha aí, rotinas, políticas. Em relação à integração de pessoas, planos e mecanismos centralizados e descentralizados de integração de novos participantes ao ambiente interno da organização. É lógico que existe todo um processo de socialização de funcionários, tem organizações, né, que têm essas políticas muito bem definidas, né, estruturas, inclusive, para o desenvolvimento, né, desses projetos, a integração de pessoas, e isso vai variar também de empresa para empresa. Então, na realidade, né, nós precisamos estabelecer algumas políticas que vão ser desdobradas em procedimentos e ações. Olha aí, aplicação de recursos humanos. Então, políticas de aplicação vão ser desdobradas aí, né, em iniciativas e procedimentos. Análise e descrição de cargos, determinação de requisitos básicos da força de trabalho, requisitos intelectuais, físicos, responsabilidades envolvidas nos cargos, condições de trabalho para o desempenho do papel do indivíduo. Planejamento e alocação de recursos humanos, determinação da quantidade de recursos humanos necessários, a alocação desses recursos em termos de posicionamentos em cargos. É lógico que a gente está trabalhando aqui, né, instrumentos operacionais, não é isso? A gente está falando de procedimentos e rotinas. A gente sabe que o planejamento de recursos humanos, ele se desdobra, né, em nível estratégico, tático e operacional. Essencialmente aqui, né, trabalhamos, né, a ideia do nível operacional. Plano de carreiras, determinação da sequência ótima das carreiras, definindo as alternativas de oportunidades possíveis dentro das organizações. Então, não é isso? Políticas que são desdobradas em procedimentos. Avaliação de desempenho, planos sistemáticos para a contínua avaliação da qualidade e adequação dos recursos humanos. Mais uma vez, né, políticas e procedimentos que são aplicáveis. Manutenção de recursos humanos, administração de salários, avaliação e classificação de cargos, visando o equilíbrio salarial interno, pesquisas salariais visando o equilíbrio salarial interno, políticas salariais, né, aliás, né, dentro da administração de salários, essas políticas elas são muito importantes, né, principalmente para a retenção de talentos. Plano de benefícios sociais, ainda dentro da área de manutenção de recursos humanos. Planos de benefícios, né, de acordo aí com a diversidade das necessidades das pessoas, né, dos funcionários da organização. E aí é muito importante a ideia de remuneração, incentivos e benefícios. As organizações devem ter políticas claras, muito bem definidas a respeito, né, dessas condições. Higiene e segurança do trabalho. Critérios de criação e desenvolvimento das contribuições físicas e ambientais de higiene e segurança que envolvem aí todos os cargos. Então, na realidade, esses procedimentos também precisam ser estabelecidos. Existem alguns cargos, inclusive, algumas atividades na organização, né, que precisam de maior controle, precisam, de certa forma, de um nível de qualidade, e
e até um nível de segurança maior, não é isso? Então, a gente precisa ter alguns procedimentos específicos. Relações sindicais, critérios e normas de procedimento sobre as relações com empregados, né, e com os sindicatos. Também muito importante essas relações. Desenvolvimento de recursos humanos, né, políticas específicas que são desdobradas, né, em ações e procedimentos. Olha aí, treinamento, diagnóstico e programação, né, da preparação e reciclagem constante das pessoas para o desempenho dos cargos. Não é isso? Então, políticas e procedimentos, instruções relativos à ideia do treinamento. Desenvolvimento de recursos humanos, a ideia do aprimoramento a médio e longo prazo dos recursos humanos disponíveis, visando a contínua realização do potencial existente nas organizações para posições mais elevadas. Né? A ideia, né, do treinamento e do desenvolvimento, né? Supondo que o desenvolvimento, né, ele, de certa forma, aí amplia o conceito de treinamento. Normalmente o treinamento, né, seria, né, a ideia da aplicação desses conhecimentos e habilidades no desempenho do cargo. Já o desenvolvimento, né, ele amplia esse conceito, né, inclusive preparando o indivíduo para a própria vida. A ideia do desenvolvimento de recursos humanos e o desenvolvimento organizacional. Estratégias de mudança, né, principalmente aí visando a excelência organizacional. Então, quando a gente fala, né, de desenvolvimento organizacional, nós estamos falando principalmente da mudança organizacional orientada para a excelência. Né, e tudo isso, né, pode ser traduzido também, né, sob a forma de políticas institucionais. Monitoração de recursos humanos. Mais uma vez, a ideia de políticas, não é isso? Políticas que envolvam a ideia de bancos de dados, registros e controles para a devida análise quantitativa dos recursos humanos disponíveis. Né? Então, nós temos aí a área de sistemas e tecnologia da informação, né? A ideia de registros e recuperação da informação para a tomada de decisão, né, em recursos humanos, procedimentos e políticas. Sistemas de informação são os veículos, né, adequados à decisão sobre recursos humanos, e aí os diversos sistemas de informação, os sistemas de informações gerenciais, os diversos relatórios. E a auditoria de recursos humanos, né, os critérios de avaliação específicos para essas políticas e procedimentos de recursos humanos. Ou seja, na realidade, a gente também tem procedimentos de auditoria para a avaliação da implementação desses próprios procedimentos. Então, na realidade, a gente observa, né, que essas políticas vão sendo desdobradas em toda a organização e principalmente, né, no nosso foco aqui, na área de recursos humanos. Bom, eu acho que deu para a gente dar uma olhada, né, na grande variedade de políticas que são associadas aí aos subsistemas de gestão de pessoas, não é isso? Bom, segundo Albuquerque, para que as políticas de recursos humanos sejam eficazes, elas devem compreender, não é isso? Então, um outro autor, né, considerando aí a possibilidade de entendermos um pouco mais sobre as políticas e a possibilidade também de identificarmos políticas sobre a visão de diversos autores. Isso é muito importante, né? Olha aí, políticas de contratação para os candidatos, né, que estão aí, né, começando, né, iniciando a carreira dentro da organização. Deve-se, então, priorizar, né, a verificação do potencial, né, obviamente, desses indivíduos, para que o desenvolvimento deles, né, seja eficiente e eficaz. Já para os níveis avançados de carreira, deverá ser priorizado o recrutamento interno, visando estimular o desenvolvimento a longo prazo. Isso também, né, pode ser estabelecido sob a forma de políticas. Né? Eventualmente, as organizações elas procuram sempre o recrutamento interno, né, mas às vezes, né, em função, né, do déficit ou do gap de competências, eventualmente esse recrutamento, né, essa política de contratação, ela pode advir do mercado externo. Política de treinamento, não limitada à percepção do funcionário para o cargo atual, né, e aí, né, a questão do treinamento, né, específico, né, para a atuação no cargo, mas também para o desenvolvimento de funções futuras. E aí a ideia do desenvolvimento humano, né, mais do que o treinamento. Políticas de carreiras mais flexíveis e desvinculadas da estrutura de cargos, baseando-se na bagagem individual e no desempenho.
Nós temos diversos modelos que estabelecem, né, esses critérios, né, de evolução de plano de carreiras, né, os estudos que nós temos aí em diversas empresas, uma carreira em Y, né, eventualmente você pode crescer como técnico, você não precisa ser, né, um gerente, né, específico para que você, né, aumente o seu salário, você pode escolher, né, uma ascensão numa carreira técnica sem ser necessariamente, por exemplo, né, um gerente, um supervisor. Então tudo isso são possibilidades, né, de políticas de carreira. Política de remuneração, né, e remuneração competitiva, né, que deve manter aí uma base de equilíbrio interno, né, considerando também, né, a possibilidade de avaliar o mercado, né, externo, ou seja, a política salarial também das outras organizações associadas à sua política interna. Né, e aí também toda a sorte de análise em termos de oferta e demanda do mercado de trabalho. A política de incentivos, é isso, priorizando aí o desempenho dos grupos, vinculando-se sempre, né, à questão dos resultados, e é importante a avaliação de desempenho equilibrada nesse sentido. Políticas de relações com empregados, né, buscando aí no respeito e na confiança mútua, convergência de interesses, né, são políticas importantes, né, políticas de transparência, né, políticas que, de certa forma, deixem o funcionário aí, né, vamos dizer assim, né, de uma maneira bastante tranquila, de uma maneira bastante equilibrada dentro da organização, não é isso? De certa forma, abrindo as portas, abrindo a possibilidade para que esse funcionário consiga interpretar todas as ações da empresa, não é isso? É lógico que esse funcionário ele precisa, né, estar inserido dentro do contexto da organização, a ideia dos seus objetivos, né, integrados aos objetivos da organização, a ideia da motivação, da redução da insatisfação, tudo isso também tem que ser lembrado. Bom, eu trouxe para vocês também, né, a ideia, né, que é preconizada aí pelo Instituto Brasileiro de Coaching. Na realidade, eu peço até desculpas a vocês aí, que está faltando um Nzinho ali no coaching, tá? Foi um erro de digitação. Existem políticas de recursos humanos que promovem sintonia com a missão e a cultura da organização. Então, na realidade, né, o que a gente tenta estabelecer aqui é que essas políticas, elas de certa forma, têm que estar integradas, não é isso? Ao negócio, à missão, à visão, né, e aos princípios e aos valores institucionais. Essas políticas, então, né, elas têm que, de certa forma, espelhar todo esse contexto estratégico. Salário condizente com o pago pelo mercado. Né? Muito importante, né, essa política. Treinamentos e capacitações regulares. Bonificação por desempenho. Né, e a ideia, né, de remuneração, incentivos e benefícios e a questão de participação em lucros, etc. Análise